tarde, quinto ano. Tudo bem com os meus pequenos? Bom dia. Sol já nasceu lá na fazendinha. Crianças, hoje nós vamos fazer a apostila de... Quem disse? Matemática. Matemática. Chatinha. Página 90. Infelizmente. Múltiplos de um número. Bom, vamos lá. Agora nós vamos ver os múltiplos de um número. Eu já dei algumas atividades para vocês relacionadas a múltiplos. Alguém lembra o que são múltiplos? Quer arriscar falar? Hã? É a multiplicação? Exatamente. Os múltiplos nós devemos multiplicar, né? Vamos supor. Os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 2, Começa no 0, tá? 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. São os números que tem na tabuada do 3. O número 3 vai ser multiplicado e são os resultados. Determine... Peraí, que página é essa? Que eu já me conto. Ah, tá. Determine os primeiros múltiplos de 2, 4 e 6. Aqui, quais são os primeiros múltiplos de 2? 2 vezes 0 é? 0. 2 vezes 2? 4. Ou 2 vezes 2, não, desculpa. 2 vezes 1. 2. E assim vocês vão fazendo a sequência, só o resultado da tabuada do 2. E aqui é do 4 e aqui é do 6. Podem começar a fazer. A 2, ainda da página 90, é o seguinte. Alguns relógios apresentam os minutos conforme a imagem a seguir. Vocês estão vendo lá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Esses números são múltiplos de que número? 5. De 5, muito bem. Nós usamos a tabuada dos 5, né? Então, os múltiplos de 5 é a resposta da 2. Davi, você quer falar alguma coisa? Você está valendo exercício. Olha lá. Na página 91, o exercício 3. Monteiro, presta atenção aqui para quando você chegar nesse exercício, você saber o que tem que fazer. Em uma fábrica de pregos, a máquina produz 35 pregos por minuto. Complete a tabela abaixo para descobrir quantos pregos essa máquina produzirá em até 5 minutos. Aí aqui ela já está completada, né? Deu 35. Depois vocês vão fazer o quê? 35 vezes 2. Ó, tá vendo aqui, Monteiro? Presta atenção. 35 vezes 2 dá quanto? Aí vocês vão colocar o resultado aqui. Dá 70. Depois vocês vão fazer 35 vezes 3. Vai pôr o resultado aqui. Monteiro, entendeu? 35 vezes 4. Aí põe o resultado aqui. 35 vezes 5. Põe o resultado aqui. Entendi. Esse exercício é para fazer no caderno de matemática e dá os 10 primeiros múltiplos de 2, 3, 7 e 12, tá? Pode pular uma linha de um exercício de uma letra para outra para não ficar tudo amontoado. Agora que você já resolveu os exercícios do seu caderno, vamos fazer a correção. Múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Múltiplos de 3. Não precisa. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Múltiplo de 7. 0. Fiz assim, professora. E deu 10 minutos. Deu certo. 42, 49, 51, 0, 12, 29, 30,
Verifique no seu caderno, ver se está tudo certinho. E vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Professora, ainda não tinha terminado. Significa não pertence. Exercício A. O 27. Pertence ou não pertence ao conjunto dos múltiplos de 5? Exercício B. O 18. Pertence ou não pertence ao conjunto dos múltiplos de 3? Exercício C. O 46. Pertence ou não pertence ao conjunto dos múltiplos de 2? Exercício D. O 87. Pertence ou não pertence ao conjunto dos múltiplos de 2? Exercício E. O 22. Pertence ou não pertence ao conjunto dos múltiplos de 5? Pause o seu vídeo. Ó, copie e complete. Copie Eita. o exercício. Copie e complete com símbolos. Com E, o E significa pertence, ou o E tem essa barrinha, que significa não pertence. Vocês vão copiar. 27. O 27, ele é um múltiplo de 5? Não. Nossa, gente, peraí. Então, se ele não é um múltiplo de 5, o que eu vou colocar aqui, ó? Pertence ou não pertence? Não pertence. Não pertence. O 18 é um múltiplo de 3? É. O que eu vou colocar aqui? Pertence ou não pertence? Vizinho. Pertence. Pertence, o E sem a barra. Pertence. E o 46 é múltiplo de 2? Vai Não. ter que fazer. Fazer a conta para descobrir, né? Sim, é múltiplo. 46 na tabuada do 2. É múltiplo. Mas vai ter que fazer até chegar no número que se aproxima do 40 ou passo para saber. Aí vai colocar pertence ou não pertence. Entenderam? Eu ia jogar de qualquer forma. Dá um play para conferir o resultado. Agora que você já fez os exercícios do seu caderno, vamos fazer a correção. O 27. O 27, ele não pertence ao conjunto dos múltiplos de 5. Por quê? Os múltiplos de 5 terminam em 0 terminam em 5. E 27 não tem na tabuada de 5. 18. O 18, ele pertence ao conjunto dos múltiplos de 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 18. 46, ele pertence ao conjunto dos múltiplos de 2. E 46, ele é um número par. E todo número par pertence ao conjunto dos múltiplos de 2. O 87 não pertence ao conjunto dos múltiplos de 2, porque o 87 é um número ímpar. O 22 não pertence ao conjunto dos múltiplos de 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 e 1. Vocês observaram que todo número que termina em número par, ele pertence aos múltiplos de... Hein, Tuano? 2. 2. 2, 4, 6, 8, 10. Professora, tipo, a D, eu nem fiz continha, é 87. Eu só pensei assim, como não é um número par, eu sei que não vai ser na tabuada do 2. Exatamente, porque nenhum número que termine em ímpar é múltiplo de 2. Tá? Se terminar em número par, é múltiplo de 2. O exercício 3 é um teste, é de múltipla escolha e tem apenas uma alternativa correta. Não precisam copiar esse. No conjunto dos números naturais, os múltiplos de 5 menores que 23 formam o conjunto A, 5, 10, 15, e tem B, 0, 5, 15, e tem C, 0, 5, 10, 15, e tem D, 0, 5, 10, 15 e 20. O que vocês acham? Nesse conjunto, no conjunto dos números naturais são todos os números, né? Os múltiplos de 5
menores que 23 formam que conjunto? O A, o B, o C ou o D? O que vocês acham? B. B. E vocês? A gente precisa lembrar o quê? Todo múltiplo começa por qual número? Ah, é o D. B. É qual? D. Vamos ver? A D. Pense um pouquinho, analisa bem as alternativas, escolha apenas um. Dê uma pausa aqui. Copie os exercícios no seu caderno. Não precisa copiar esse. Assim que você terminar de resolver, volte, dê Não precisa copiar o exercício, né? para a gente fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício no seu caderno, vamos fazer a correção. Bom, no item A, 5 é múltiplo de 5, 10 é múltiplo de 5, 15 é múltiplo de 5. Porém, essa alternativa ela está incompleta. Está faltando o zero, né? A gente tem que sempre começar pelo zero. O item B, também, 0 é múltiplo de 5, 5 é múltiplo de 5 e 15 também. Porém, aqui não tem 10. Então, está incompleta também a alternativa B. Alternativa C. 0 é múltiplo de 5, 5 é múltiplo de 5, 10 é múltiplo de 5 e 15 também. Porém, está faltando mais um múltiplo. Se não é a alternativa A, não é a alternativa B, e não é a alternativa C, só pode ser a alternativa D. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 4, 20. Então, aqui estão os múltiplos 5 menores que 23. Então, a resposta correta é a alternativa D. Então, vamos lá. Agora, no caderno de história, né, nós vamos fazer... No caderno de história, não. No caderno de arte, nós vamos fazer um desenho sobre a Revolução Constitucionalista, né, que ela tem como feriado... Em que estado de que estado que ela tem, que acontece o feriado? Ela aconteceu em que estado, essa Revolução? São Paulo. São Paulo. São Paulo. É feriado nacional, ou seja, no país todo? Não, só São estadual. Só estadual, só no estado de São Paulo. Foi uma revolta que teve em 1932, tá? Contra quem? Contra quem governava nessa época o estado de São Paulo, em 1932? Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, tá? Então, o estado não estava satisfeito com Getúlio Vargas. O que eles fizeram? As pessoas que tinham dinheiro, as elites, elas queriam voltar para o comando do governo, porque elas tinham perdido, lá na Revolução de 1930. Aí, eles pediam a convocação de eleições e a promulgação de uma nova Constituição. Ou seja, eles queriam que existisse uma nova Constituição. Na Revolução de 30, que antes de 32, também teve outra revolução, em 1930. O presidente da época era o Washington Luiz. E ele impediu que o Júlio Prestes assumisse o governo lá. Aí, o que ele fez, o Washington Luiz? Ele colocou o Getúlio Vargas no poder. Mas as pessoas, elas apoiaram o Getúlio Vargas, né? Porque antigamente, nessa época, ainda não tinha essa eleição que nós temos hoje, de ir lá e escolher um representante da gente. Só que o governo continuava não gostando dessa ideia do Getúlio Vargas, tá? Aí, depois disso, como também não gostava, aconteceu a morte daqueles estudantes que nós vimos no vídeo, porque eles estavam manifestando, né? Porque manifestação hoje em dia é um direito dos cidadãos, nós temos o direito de fazer manifestação, só que acabou com a morte desses 4 estudantes, que é o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo.
Aí um símbolo MMDC se tornou um símbolo do movimento da Revolução Constitucionalista, né? Então, ó, muitos historiadores falam que o termo Revolução Constitucionalista não é certo, eles falam que não é adequado. Tá? Por que, que ele fala que alguns historiadores falam que a Revolução Constitucionalista não é um termo adequado? Porque esse movimento dessa revolução, ela foi planejada por quem? Pelo povo ou pela elite? Quem planejou essa revolução? Em quinto ano? Foi o Getúlio Vargas? Não, a revolução era para tirar o Getúlio Vargas do poder. Quem queria que ele Os saísse do poder? estudantes. O povo queria. O povo. Né? Então, alguns historiadores falam que essa revolução constitucionalista, que seria o quê? Né? Porque, na verdade, o objetivo dessa revolução era mudar o quê? O que eles queriam modificar? Tirar o Getúlio Vargas. Mas eles também queriam mudar o quê? A Constituição. O que é Constituição mesmo? É o conjunto de leis. É o que, Arruda? Um conjunto de leis. De leis da onde? Do nosso país? Do nosso país. Então, vamos lá. Então, a guerra, na verdade, houve, né? Para quê? Eles alegavam que era para mudar a Constituição que existia, que existia. E aí, os historiadores, quem são os historiadores? As pessoas que estudam história. Eles falam que não tem um nome adequado ser uma revolução constitucionalista. Eles falam que o nome certo é Guerra Paulista, tá? Porque, na verdade, quem queria mudar a Constituição? Era o Brasil todo? Não, São Paulo. Né, para ser constitucionalista, que é a Constituição, né, o que nós já vimos isso, a Constituição é um documento de leis de um país. Só um Estado quer mudar a Constituição? É certo se ela é do país todo? Não. Então, alguns historiadores falam que não é correto falar de revolução constitucionalista, porque constitucionalista tem a ver com a Constituição. E a Constituição é de todo mundo. E a guerra era paulista, só os paulistas queriam modificar a Constituição. E aí, quem foi que foi contra o Getúlio Vargas? Na verdade, não foi o povo, foi a elite, porque eles queriam voltar ao poder. E aí, o movimento foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia dos estados garantidas pela Constituição de 1881. E aí eles exigiam várias coisas, né? Quando que começou essa revolução? Essa revolução começou exatamente no dia 9 de julho. Tá? E quem comandava quem liderava esse interventor era o governador Pedro de Toledo. Aí o que aconteceu? Os paulistas fizeram uma grande campanha usando jornais e rádios. E aí eles conseguiram mobilizar grande parte da população. Houve mais de 200 mil voluntários. 60 mil eram combatentes, eram do exército, eram militares, né? E aí, por outro lado, enquanto o movimento ganhava apoio popular, 100 mil soldados do governo Vargas partiram para enfrentar os paulistas. E aí, o que aconteceu com essa... E quais foram as consequências dessa revolução? 934 pessoas morreram.
mortos, embora estimativas não oficiais. Então, 934 pessoas morreram, são estimativas oficiais, ou seja, que foi comprovado que 934 pessoas morreram. Mas eles acreditam que, por informações não oficiais, até 2.200 pessoas morreram, tá? E aí, ó, em 34 foi reunida a Assembleia Constituinte, que faria a Carta Magna do país. O que é essa Carta Magna? Seria a mais curta das constituições que o Brasil já teve, pois ela foi suspendida com o golpe que instituiu no Estado Novo em 37. Essa Carta Magna ela durou pouco tempo, era tipo uma constituição, mas ela durou pouco tempo. Então, até hoje, dia 9 de julho é uma data comemorada por todo o estado de São Paulo e lembrada em diversos monumentos. O obelisco de Ibirapuera, por exemplo, é um monumento funerário que abriga os restos mortais daqueles que morreram da Revolução. Ali também estão os corpos de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses foram os estudantes que foram mortos. Então, lá em São Paulo, nesse monumento obelisco do Ibirapuera, ele é um monumento relacionado a essa guerra, a essa revolução. E, na verdade, quem só queria era o Estado de São Paulo. Eles queriam fazer uma nova Constituição. E o governador, quem governava naquela época o Estado de São Paulo, era o Getúlio Vargas. Não foi elegido pelo povo, pela população. Foi elegido pelo Washington Luiz, né, se eu não me engano. Então, o que vocês entenderam da Revolução Constitucionalista, do que eu expliquei, do vídeo que eu passei? O que vocês puderam compreender sobre esse tema? Então, depois de nós assistirmos o vídeo, de eu ter explicado para vocês vão pegar o caderninho de arte, vão fazer margem nele e vão fazer um desenho sobre o feriado de hoje, né? 9 de julho. Aconteceu quando? Quando começou essa revolução? Em que ano? 94. Manoele, que ano, Arruda? 1930. 1932. O feriado da Revolução Constitucionalista aconteceu em 32. Em 30, também teve uma revolução. Em 32, começou outra, mas só foi mudada a Constituição, porque aqui em 32, eles já queriam mudar a Constituição. Mas essa Constituição ela não foi mudada em 32, ela foi mudada em 1934. Então, vocês vão escrever isso como tema, Revolução Constitucionalista, 9 de julho de 1932. Vão fazer no caderninho de arte aquilo que vocês compreenderam sobre o tema Revolução Constitucionalista, tá bom? E como nós vimos também, vocês lembram que Santos Dumont fez os aviões e ele pediu que não usassem os aviões como em guerras, né? E aí, o que acabou acontecendo com o Santos Dumont? Alguém lembra? Eles pegaram o avião do Santos Dumont para usar como guerra para o Getúlio Vargas. E o Santos Dumont fez o quê? Não gostou. Só isso? Hã? Ele estava com depressão. E aconteceu o que depois disso que usaram o avião dele? Ele se matou. Ele se matou, né? Porque ele já estava em depressão. Ele não queria que usassem os aviões no sentido de guerra. E aí ocasionou a morte dele, o suicídio dele, né? Ele acabou se matando. O Washington Luiz indicou Júlio Prestes. Venceu então o governador de São Paulo, Júlio Prestes. As oligarquias de Minas Gerais ficam indignadas com tal atitude. E aí, Minas Gerais ficou enfurecido com a indicação de Washington Luiz para ser o Júlio Prestes. Porque os estados mais potentes naquela época, Minas Gerais e São Paulo, eram as fontes mais ou menos que comandavam, eram as potentes. Aí o que aconteceu? Decidem apoiar, junto com a elite do Rio Grande do Sul, a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas.
Então, o pessoal lá de Rio Grande do Sul e de Minas Gerais foi apoiar quem? O Getúlio Vargas. Enquanto em São Paulo, o Washington Luiz apoiava o Júlio Prestes, a oligarquia e elite apoiava o Getúlio Vargas, eles não apoiavam o Júlio Prestes. E seu vice paraibano João Pessoa, formando a Aliança Liberal, que faria oposição à candidatura de Júlio Prestes. As eleições de 1915 foram bastante disputadas e Júlio Prestes acabou ganhando. A Aliança Liberal começou então a articular alguma outra forma de chegar à presidência. O mais provável seria um golpe militar. Meses depois das eleições, João Pessoa foi assassinado por um adversário político do seu estado. Ó, olha só, nós vamos agora para a página 145 e 146 de ciência. De olho no local, nós iríamos fazer a atividade agora, mas o Monteiro me deu uma ideia de nós fazermos para casa essa atividade, porque é uma pesquisa de temperatura. Então, vamos lá aproveitar a ideia dele, que foi ótima, e fazer essa atividade para casa. Só a 145 de olho no local, tá ok? E a 146 dá tempo de nós fazermos agora. Obrigada, Monteiro, pela sua ideia, excelente.